Então vamos lá, gente. Hoje o nosso seminário de hoje, né? Que é o segundo seminário desse ciclo de seminários Antropologia para Sanitaristas do Fim do Mundo. Ele se chama Redes, Mundos e Cuidados sobre Pessoas e Formas de Viver. A gente tinha convidado, está a Valéria Macedo aqui conosco, né? Está o Michel Furquim, que é mestrando na saúde pública. A gente tinha convidado também a Bruna Bumachar, que é uma querida amiga, antropóloga. Ela fez doutorado na Unicamp, orientada pela Adriana Piscitelli. Uhum. É, e, bom, uma pessoa com que eu trabalho, com amiga há vários anos já, mas ela infelizmente não vai estar hoje, Bruna. É, a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dela, né, também, e vamos trazer ela depois, com certeza, para outro momento. E vamos então hoje nos é, entregar a esse processo maravilhoso em torno de duas questões que não têm uma relação automática, mas elas vão tendo uma relação cada vez mais clara para vocês, assim, que é um pouco essa noção de cuidado é, e essa outra discussão sobre quem é o quem, quando a gente pensa antropologicamente essas questões, né? A gente está com uma plateia de luxo. Ô, Valéria, só você para conseguir isso. Tem a Dulce aqui também mestrando, além da Dani, enfim. E toda essa turma maravilhosa do primeiro ano. A maioria das pessoas aqui, Valéria, são do primeiro ano na saúde pública, né? Do curso de graduação em saúde pública. Tem outras pessoas, tem algumas pessoas da nutrição, tem. Tem pessoas de outros cursos também, enfim, ou de outros semestres, mas o corpo principal é do primeiro ano da saúde pública, né? Então é isso. Eu sugiro que Valéria comece, Michel, para você ir entrando né, ir aquecendo motores. Se Valéria topa, pode Claro, ser? claro. Bom, gente, Convido. Valéria Macedo, então, maravilhosa, é professora na Unifesp, né, no Departamento de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unifesp. É, é uma dessas pessoas que na antropologia brasileira se chamam etnólogas, né, é uma classe específica de antropólogos e antropólogas que tem estudado especialmente ou exclusivamente, em alguns casos, sociedades e coletivos indígenas, levando muito a sério seus processos justamente sociais de produção de saber, de produção de mundos, de produção de corpos, de produção de relações, né? É um dos campos da antropologia brasileira quizá mais sofisticados teoricamente, né? E com muitas relações também, digamos, internacionais e tal. É, então, Valéria, nesse sentido, é uma etnóloga na linguajar da antropologia brasileira que tem trabalhado muito com guaranis, né, no estado de São Paulo. E muito em relação com o campo de saúde e de alguma maneira, e eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante desse encontro de hoje, de forma diferente ao que está cruzado, né? Aí primo cruzado, por exemplo, com coisas que eu faço, a gente tem cruzado essas fronteiras, né, mais duras da antropologia. Então, Valéria, com toda sua, digamos, sua experiência e trajetória na etnologia, tem transitado e tem produzido também conhecimento com relação a gênero, sexualidade, enfim, e saúde, institucionalidade de saúde, enfim, o que, enfim, não é uma marca da etnologia brasileira. E aí, nos últimos anos, temos nos encontrado e atualmente estamos fazendo coisas juntos mesmo, assim, de grupos, de pesquisa, enfim. Então, para mim, é um prazer, uma honra enorme
ter a Valéria aqui e poder é, é, saber que vocês vão conhecê-la e conversar com ela e ter aula com ela. Então, Valéria, contigo. Joia, Zé, muito obrigada. Então, como eu disse, para mim é uma delícia estar aqui, uma honra, né? Já faz muito tempo que eu tenho buscado, muito tempo não, mas enfim, alguns anos, né, que eu tenho buscado essas aproximações, né, com a galera aí da saúde, e para mim, estar com vocês que também estão começando aí essa trajetória é muito legal, assim, acho que, enfim, estou muito feliz mesmo, super obrigada, né? E ao Zé e a vocês. E, enfim, então, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, que tem esse texto que foi indicado, não sei se todo mundo conseguiu ler, né, mas ele é muito antropologuês, né, gente? Ele tem, assim, uma pegada talvez excessivamente dessa linguagem, né, desse jeito de pensar, da antropologia, e, enfim, e aí o meu desafio aqui, né, que eu pensei, era justamente fazer uma conversa aqui com vocês mais introdutória, né, sobre essas aproximações aí possíveis, né, das questões antropológicas com as questões concernentes aí ao campo da saúde pública, né, e fazer isso um pouco contando, né, vocês como estudantes do campo da saúde, né, e se aproximando de questões antropológicas, e eu contar um pouco o meu caminho contrário, né, eu como uma antropóloga e os caminhos que me levaram a me aproximar das questões do campo da saúde, né? Então, o que eu tenho podido aprender aí, tanto no meu campo de pesquisa, como as coisas que eu tenho lido e tal, né? E aí eu pensei, gente, de usar, assim, uma metodologia com vocês, né, que eu aprendi com os Guarani, justamente, né? Os Guarani, assim, eles dificilmente fazem, assim, uma exposição de conhecimento que sejam completamente independentes ou desvinculados da sua própria trajetória, das coisas que eles viveram, né? Então, a pessoa costuma falar, ela nunca fala, assim, de uma ideia, né, brilhante que ela teve, é sempre o que ela aprendeu, né, ou no sonho, né, porque o sonho para os Guarani, para muitos povos indígenas, não são, assim, uma expressão dos seus próprios desejos inconscientes, né, são experiências com outros, então contam o que aprendeu nos sonhos, o que aprendeu nas suas caminhadas aí na cidade, em outras aldeias que ouviu de outras pessoas, né, e tanto em caminhadas, assim, de deslocamentos em extensão, como também, como eu disse, né, nos sonhos, rezando, né, esses deslocamentos em intensidade, assim, então sempre a partir das suas trajetórias. E aí eu vou fazer um pouquinho isso aqui com vocês também, né, que eu acho que esse é enfim, é um método bom de contar um pouquinho, então, os meus caminhos desde o doutorado até esse campo que subsidiou esse texto, né, puxando a sardinha sempre para o campo da saúde, né, e aí conversar com vocês sobre enfim, alguns horizontes aí de possibilidade para pensar o campo da saúde, né, em perspectivas antropológicas, né. E, então, uma primeira aproximação a questões de saúde que nos meus caminhos, né, já aconteceu na época do meu doutorado, né, então eu fiz trabalho de campo sim, tranquilo, numa aldeia Guarani, no litoral de São Paulo, que chama Terra Indígena Rio Silveira, não sei se quem vai para a praia, né, aquele pessoal que fica vendendo artesanato ali na rodovia Rio Santos, né, e aí, enfim, a minha questão de pesquisa era um pouco acompanhar os desdobramentos da Constituição de 88, né, que, como vocês já devem ter ouvido falar, né, foi um marco aí que a partir do qual se desdobraram muitas políticas e projetos, né, e eventos envolvendo os povos indígenas, né, então, políticas, né, que reconhecem o direito à saúde diferenciada, à educação diferenciada, o direito à terra, e etc. E aí os povos indígenas meio que entraram nessa balada
né, em que a cultura vira ali um idioma central nas relações com o Estado, e aí era um pouco, né, meu desafio, minha questão de pesquisa era um pouco entender né, múltiplos sentidos que cultura tinha para os Guarani, para além né, do que a gente pressupõe aqui entre os brancos e tal. E aí, né, nesse período, então, que eu comecei a frequentar lá o Silveira, né, algumas coisas que já começaram a me instigar bastante relativas à questão do campo da saúde, né? Então, a equipe de saúde lá do posto indígena, né, eles repetiam muito o discurso, né, progressista né, do direito à saúde diferenciada, né? Então, eles sempre diziam, não, porque a gente sempre recomenda passar antes pelo pajé, a gente até vai na casa de reza para aprender um pouco sobre a cultura deles, né? Então, tinha esse discurso de valorização, né, da cultura, mas, ao mesmo tempo, né, eles também diziam, assim, que a maioria dos problemas de saúde na aldeia eram parasitoses, verminoses, problemas respiratórios, e aí eles justamente, de uma certa forma, culpabilizavam a cultura por esses problemas, né? Então, o problema é a displicência, né, dos indígenas em relação à higiene, aos cuidados maternos, né? Então, deixa os filhos deitados no chão sobre esteira ou cobertor, né, no frio, ou jogam fumaça de tabaco em cima da criança, que é uma das formas, né, de cura xamânica, né, ou deixa as crianças perto ali do fogo de chão, no meio da fumaça, então sempre tinha, né, então tinha essa combinação de um discurso de respeito à cultura e, ao mesmo tempo, de localizar a cultura como nexo causal dos adoecimentos, assim, né. Então, a cultura que faz com que eles peguem friagem, fiquem na fumaça, etc., né, e, ao mesmo tempo, né, tinha essa coisa também um pouco desse respeito à cultura, tirar a natureza da jogada, né, ou seja, o corpo biológico, né, e esses seres invisíveis que atacam o corpo biológico, os vermes, as bactérias, os vírus, eles são dados de realidade que a ciência tem mais acesso, enquanto, né, os conhecimentos indígenas ficam ali no campo das representações culturais, né, a partir desse fundo de realidade que é o corpo biológico, né? Então, os corpos invisíveis da ciência existem, né, na natureza, apesar de a gente não poder ver, os vírus, bactérias, etc., e, em contrapartida, os corpos invisíveis, né, relatados pelos indígenas, como os espíritos, né, eles são cultura, eles estão na chave das representações, da cultura e etc., né? Então, isso eram questões que já me instigavam bastante nessa época, né, e também uma coisa que alguns amigos Guarani me diziam, assim, eles falavam assim, Valéria, você quer entender sobre a diferença, você está preocupada, né, com a diferença, você devia prestar menos atenção na cultura, a cultura nem é tão importante, você devia prestar atenção no corpo e nas doenças, porque essa que é, isso que importa para conhecer a diferença, né. E aí o maior desafio para eles, né, como talvez vocês saibam, né, os guaranis é um povo muito numeroso e que vive nessa região aqui no Brasil, ele vive também em outros países ali, aqui do Cone Sul, mas no Brasil, nessa região sul e sudeste, que é a região de ocupação não indígena, né, mais densa, mais antiga, e moram perto de cidades ou dentro de cidades, de rodovias, etc. Então, essa questão da proximidade dos Juruá, né, que é como eles chamam os não indígenas, é o grande desafio ali da existência de como manejar, né, as aproximações e os distanciamentos, né, não só dos corpos dos Juruá, mas das suas coisas, das suas mercadorias, das suas comidas, e etc., né. Então, essa centralidade, né, do corpo e das suas afecções, né, afecções no sentido do efeito que um corpo produz sobre outro, né,
e o adoecimento, então, é central nisso, né, é uma questão também, para além dos Guarani, é uma questão absolutamente central na chamada etnologia indígena, né, que o Zé comentou ali no começo, né, então, enfim, então, né, essas conceituações indígenas, elas remetem, né, a um corpo que não é concebido a partir das premissas científicas modernas, né, não é um corpo biológico, né, assim como a doença também não é um fenômeno biológico, né, e aí aqui também uma outra fala no Silveira que ficou sempre ressoando muito forte para mim, que eu cito, inclusive, do texto, né, nesse texto, que é de um amigo que fala, no nosso corpo tudo não é normal, a gente é outro diferente, né, e aí essa expressão me faz muito pensar, né, no que aponta, por exemplo, Foucault. Não sei se vocês já leram aqui ou em outros cursos o Foucault, né, que particularmente o livro Nascimento da Clínica, né, ou a História da Sexualidade, que essa questão do normal e do patológico, né, como que essa categorização investiu a ciência de um imenso poder, né, político sobre a vida, sobre os corpos das pessoas, né, então, por exemplo, a atribuição de histeria às mulheres, né, como uma doença inventada. Legal que vocês leram, né, a patologização da homossexualidade, né, como um desvio em relação ao padrão normal, etc., né, então, e aí, como eu disse para vocês também, em relação ao pessoal, né, que muitas vezes está atuando no campo da saúde, também essa vinculação de certas doenças a certas culturas e essa naturalização de um padrão de higiene, por exemplo, né, na biopolítica aí das populações, né, nas políticas públicas, etc., né. Mas, justamente, quando esse meu amigo diz, no nosso corpo tudo não é normal, né, ele justamente está dizendo, com a gente não cola, sabe, essa introjeção e naturalização de uma verdade científica, né, que se inscreve nos corpos, não opera da mesma forma, né, entre povos que não compartilham dessas mesmas premissas, né. Então, então no nosso corpo tudo não é normal, né? Eu acho isso muito poderoso, assim, muito forte, né? E junto essa expressão, né? A gente é outro diferente, que ela também pode ser lida como uma redundância, né? É outro diferente, mas eu acho que também, assim, a leitura que eu faço, que ele está me dizendo que é outro conceito de diferença também, né, a gente é outro de um jeito diferente, né, no sentido de que não é uma diferença que se inscreve só no plano da cultura, né, ou seja, tem um corpo biológico, né, uma humanidade de fundo, dada por um mesmo DNA e etc., e aí a partir do qual se constroem diferentes culturas, né, mas a diferença ela está inscrita também no corpo, né, e no que pode esse corpo, nos modos como ele se afeta e como ele pode afetar, né, então todas essas são questões muito caras, né, ao campo de estudos, né, que trabalham, né, com povos indígenas e que foi encontrando ali modulações específicas na minha relação com os Guarani, né, e aí, enfim, eu acabei o doutorado, eu passei no concurso para ser professora na Unifesp, e como vocês já devem saber, né, a Unifesp é uma instituição de referência no campo da saúde, né, os outros campi, né, os campi de humanidades e outros que foram sendo criados ali a partir de meados dos anos 2000, né, eles, enfim, são muito recentes em relação à história da Escola Paulista de Medicina e de Enfermagem, né, e no âmbito dessas escolas,
existe o Projeto Xingu, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um programa de extensão voltado para a saúde indígena desde 1965, que foi a data em que foi criado o Parque Indígena do Xingu, e eles já atuam no campo da saúde indígena desde essa época, né? Então, eles são muito pioneiros, e eles são uma referência no que diz respeito à saúde indígena, né? E aí, esse Projeto Xingu, nos anos 90, eles criaram o ambulatório do índio. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um ambulatório do Hospital São Paulo, né, que é o hospital da Unifesp, né, e que recebe, então, indígenas, tanto de São Paulo como do Brasil inteiro, né, e faz essa coordenação do cuidado, né, que depois enfim, dependendo do quadro de cada paciente, ele é encaminhado para diferentes especialidades, né? E o ambulatório do índio é conveniado com a CASAI, que é a Casa de Apoio à Saúde Indígena de São Paulo, né? Então, eu conto isso no texto, né, que no desenho da política de saúde, né, você tem ali os polos base, né, nas diferentes aldeias e, né, que fazem o atendimento primário e no caso em que se precisa encaminhar o paciente para hospitais em centros urbanos, eles são acompanhados e podem ficar hospedados nas CASAI, né, e a CASAI de São Paulo, por ter enfim, por ser, né, por São Paulo ter os hospitais aí com, né, mais bem equipados do Brasil e tal, a CASAI é uma referência nacional, então ela não recebe só indígenas aqui da região, mas ela recebe indígenas do Brasil todo, né? E aí o que aconteceu? A minha madrinha amada, Guarani, que é a Tchai Cunhantatá, ela foi diagnosticada com um câncer de útero, e ela foi para Casai, né? Ela morava, né, no Silveira, e foi para Casai fazer exames e, né, e pensar possibilidades aí de tratamento. E eu passei a acompanhá-la, né? Então eu passei a ter reuniões com algumas pessoas do ambulatório e com essa equipe multiprofissional aí que dava conta, né? E passei a visitá-la também na Casai, né? E eu fui achando aquele lugar muito doido, assim, né? Um lugar muito incrível, porque, enfim, conviviam ali indígenas do Brasil inteiro, né? Fazendo tratamento biomédico e um negócio muito desafiante, né? Muito que ao mesmo tempo me dragava, me dava um super mal-estar, ao mesmo tempo eu achava aquilo ali muito fascinante, porque eu via que várias relações ali se estabeleciam de modos muito imprevistos, né? E aí eu pude acompanhar de perto, né, esse itinerário terapêutico, né? Assim, eu sei que essa expressão hoje em dia é meio polêmica, mas enfim, o caminho de tratamento da Tchai, né, entre várias especialidades médicas, e aí eu fui me interessando em fazer uma pesquisa também nesse lugar, né? Tem um texto da Tchai que eu tenho que publicar, que está quase pronto, que eu não consigo terminar, mas logo algum dia eu ainda vou escrever sobre essa história toda da Tchai, que é muito rica, né? Mas, enfim, aí eu fui ficando, então, com vontade, né, de fazer um trabalho de pesquisa e extensão também nesse espaço, né, para colaborar também nas demandas ali, né, que houvessem, né, nesse espaço aí absolutamente pleno de diferenças que é a Casai, né, e aí eu acabei frequentando a Casai por 4 anos, então toda semana eu fazia uma sessão de cinema indígena, né, e buscava ali conviver, conversar com as pessoas ali, tanto os pacientes como os profissionais de saúde, e buscava acompanhar algumas pessoas em passeios na cidade, ajudá-los em compras, a tirar documento, ir no Poupa Tempo, fazer passeios, a gente foi em várias exposições em São Paulo, passear na Paulista, né, e também acompanhá-los em algumas consultas, exames e intervenções nos hospitais, né.
E aí fui me aproximando também aos poucos né, da literatura de saúde, dos debates no campo da saúde, né, e dessa ideia, por exemplo, do cuidado humanizado, da integralidade, da reforma sanitária, todos esses temas que vocês devem estar tendo, né, ou vão ter. E também de abordagens, né, menos clássicas, assim, que também foram me parecendo muito instigantes, né, como as políticas ontológicas da Anne-Marie Moll e do John Law, né, que eu gosto muito, né, do trabalho deles, que tem essa ênfase, né, porque no campo da saúde, né, pelas leituras que eu fiz e tal, eu acho que tem uma valorização muito grande da dimensão hermenêutica do cuidado, né, da escuta do outro e enfim, da qualidade da relação, da interlocução, da compreensão do outro, né, e a Moll e o Law, de uma certa forma, eles buscam deslocar um pouco isso, né, também para pensar enfim, um deslocamento da ênfase nas representações, né, para as práticas, né, para as práticas que fazem, que desfazem, que transformam os corpos e as doenças, né, então, eles dizem, né, sair dessa dicotomia entre o corpo que a gente tem, né, que é um corpo biológico, e o corpo que a gente né, que é o corpo subjetivo, cultural, para esse corpo que a gente faz, né, e que fazem da gente também, né, e isso me pareceu ressoar muito com essa dimensão mais artefatual dos corpos nas concepções indígenas, né, que é uma coisa muito trabalhada também no campo dos estudos indígenas e tal, né, e pensar, né, os cuidados, tanto nessa chave dessas tecnologias, chamadas tecnologias leves, né, que passam pela qualidade da comunicação, que é fundamental, né, mas também né, ampliar a dimensão do cuidado também para esses dispositivos e práticas, né, biomédicos e outros também. Enfim, então, a MOL foi uma referência muito importante para mim, e né, a Haraway também, a dona Haraway, né, talvez vocês já tenham tido alguma coisa dela com o Zé, né, e essa coisa que ela pensa muito, né, nas escalas das relações intracorpo e entre corpos, né, como a carne é semiótica, como o discurso é carnal, né, por exemplo, né, como o sistema imunológico é formulado nos discursos médicos a partir de metáforas militarizadas, né, em que o desafio é você reconhecer o outro, invasor, e combater, enfim, mas como ela também pode ser pensada a partir de outros tropos, né, outros modos alternativos, né, não nessa chave militarizada, mas como uma composição de diferenças, né, né, a doença como né, esse imperativo de se compor com outros, né, que pode ser também né, uma experiência de conhecimento e de, né, enfim, então, que eu acho que também ressoa muito nas coisas que eu aprendo com os indígenas, né, dessa dimensão também, né, da doença também como uma possibilidade, né, como uma experiência xamânica de transformação, né, que envolve muito perigo, muito perrengue, mas também muita possibilidade de aquisição de capacidades, de conhecimentos, etc., né. Enfim, então, eu não vou ficar aqui falando muito para vocês nem sobre, né, a etnologia indígena, né, e como cuidado e corporalidade estão implicados nesse campo, né, a questão do cuidado, ela é central, né, inclusive para a ideia de humano, né, para os povos indígenas, nem também do cuidado no campo da saúde, né, no campo dos estudos da ciência e tecnologia, né, interseccionado com os estudos feministas, enfim, tem um mundo aí sem fim que um curso é pouco, né, para abordar. Mas eu queria falar, assim, um pouquinho para vocês de um aprendizado que eu tive na CASAI, né, e que eu acho que pode ser interessante aí para os sanitaristas do fim do mundo, que enfim, né, metodologicamente, a minha pesquisa na CASAI, ela tinha muitas limitações, né,
tanto no que diz respeito a uma embocadura etnológica, né, que como o Zé falou, você busca se aproximar da perspectiva de um povo, do seu universo conceitual, cosmológico, etc., né, e ali eu tinha realmente muitos pacientes Guarani, que é um povo que eu mais conheço, né, mas a minha interlocução abrangia ali muitos outros povos, né, e que com histórias interessantíssimas, e profissionais de saúde, né, então eu acabei não centrando o foco nem em um povo, nem né, poderia centrar foco, por exemplo, nos médicos, ou nos técnicos, ou nos burocratas, eu não fiz isso é muito complicado e perigoso, né, porque até, né, metodologicamente na antropologia, né, tem muito é muito estabelecido isso, como a importância das relações de qualidade, duradouras, são fundamentais, né, para essa produção de conhecimento. E ali eu tinha relações muito intensas com pessoas, às vezes que eu via um dia, às vezes eu via algumas semanas, às vezes alguns meses, às vezes eu via uma vez, elas voltavam 2 meses depois, então era um negócio ali, né, muito doido, e esse é um desafio, né, que posto ali aos próprios indígenas, né, que, né, chegavam ali, né, para fazer o tratamento de saúde com pessoas que eles não conheciam, né, com brancos que eles não conheciam, numa cidade, né, da escala de São Paulo, que eles não conheciam, e sendo que no adoecimento, né, para a maioria dos povos é fundamental, né, controlar, restringir as relações, né, se resguardar no adoecimento, porque o adoecimento é justamente um descontrole nas relações, né, de diferença, de alteridade que compõem as pessoas, né, e também um desafio, então era um super desafio para os indígenas, né, justamente por esse mundo de desconhecidos, né, e em que você não sabe o que podem aqueles corpos, né, e para os profissionais de saúde também, né, essa demanda de respeitar culturas que eles não conhecem, eles não tiveram formação para aquilo, né, então, e eu como antropóloga também, diante daquele mundo de possibilidades, mas me sentindo muito vulnerável né, assim, essa própria a metáfora da doença, ela se aplicava, inclusive, para a minha própria pesquisa, no sentido de uma incompletude constitutiva, né, uma vulnerabilidade constitutiva, assim, né. E aí, enfim, como eu acabei lidando com isso, eu acabei trabalhando em diferentes frentes, né, então eu aprofundei alguns casos, né, e que aí eu me aproximo mais de uma perspectiva mais da etnologia, né, mas nesse texto especificamente, né, eu tentei justamente etnografar essa multiplicidade de pessoas, de concepções, de práticas, né, e não apresentando-as como uma diversidade, né, mas buscando caminhos de etnografar como essas diferenças trabalham juntas, né, engendrando novas diferenças e formas de se conectar. Então, acho que a proposta do texto é pensar um pouco isso, né, pensar como, às vezes, a busca de compreensão, ela é muito importante, mas às vezes ela é inviável, né, e às vezes ela não acontece. Você pode até tentar compreender o outro, mas aí que você vai estar mais projetando no outro as suas próprias premissas. Então, mas como que existem formas, né, de se compor com outros, de fazer junto, né, conectando essas diferenças enquanto diferenças mesmo, né, então é isso, né, fazer, enfim, tentar contar sobre esse universo relacional em que as pessoas convivem sem compartilhar, né, convenções, premissas, né, e que o corpo é essa espécie de conector em que esses diferentes mundos se interseccionam e se afetam, né. E aí, enfim, nesse texto especificamente, eu busquei enfatizar algumas modalidades ali relacionais que são consagradas no campo da saúde humanizada, né, que deve ser muito familiar para vocês, como títulos das seções do texto, né, mas mostrando como elas são múltiplas, já que não existe ali né, um sentido unívoco, por exemplo, para acolhimento, para coordenação do cuidado, para atenção, né, atenção diferenciada, que são os títulos das sessões, né, enfim, então não vou poder comentar muito aqui cada uma dessas
questões, né, mas posso, enfim, só falar, dar um exemplo, por exemplo, no acolhimento, né, eu começo comentando que as pessoas ali na Casai, elas chegam, que as doenças, né, chegam antes das pessoas na Casai, porque os pacientes são aceitos, né, depois do envio de exames e diagnósticos que atestem alta ou média complexidade, né, então a doença, né, ela chega antes, isso é muito, né, uma coisa muito, enfim, que ressoa muito no trabalho da MOL, né, essa coisa como que a gente faz existir, né, as doenças a partir de práticas, de dispositivos ali de diagnóstico, etc., né, e isso é impensável nos mundos indígenas, né, que não existe ali tecidos, patologias que são desvinculadas das pessoas, do que aconteceu com elas, das suas relações, né, então tem esse acolhimento primeiro da doença, né, e aí tem essa questão que eu falei, desse desafio do acolhimento dessas pessoas que estão chegando, né, num lugar que é quase um paradoxo, né, que enquanto o adoecimento, né, na maioria dos casos, demanda ali resguardos e um controle e uma restrição das relações, você está indo nada mais, nada menos que uma megalópole como São Paulo, passar por um monte de hospitais públicos gigantescos, e a Casai, que é aquela loucura de um monte de gente, né, e quartos coletivos, que tudo acontecia naqueles quartos, né, enfim, então é um descontrole absoluto das relações, né, e ao mesmo tempo o tratamento implica um resguardo e um controle dessas relações. Então, como que você, né, então o acolhimento, né, ele tinha um pouco essa característica um pouco paradoxal, né, na perspectiva dos indígenas, né, mas, enfim, e aí você vai estar sob o cuidado dos brancos, que também carrega ali uma série de ambiguidades, né, e então o cuidado ali pode ser entendido num duplo sentido, tanto de cuidar como de ter cuidado, né, se precaver, assim, enfim, mas como eu disse também, ao mesmo tempo, o adoecimento, né, ele é também uma experiência xamânica, né, não por acaso a maioria dos xamãs, dos pajés, eles se transformaram, né, em pajés depois de uma experiência de adoecimento, de quase morte, né, claro que tudo isso que eu estou falando tem, enfim, inúmeras variações a depender dos povos, né, mas isso é muito recorrente entre os povos. Então, o adoecimento, ele né, enfim, é justamente esse descontrole relacional, uma vez que você consegue controlá-lo, né, e você consegue experimentar essa transformação de modo reversível, né, você consegue ser uma pessoa que vai depois poder curar outros e se relacionar, né, com donos espíritos e, enfim, agentes aí, outros que são causadores da doença, que você, então, consegue se comunicar com eles, adquirir a perspectiva deles, mas depois voltar, né, para ser humano para os seus parentes, né, eu não vou poder entrar muito aqui nesses aspectos mais etnológicos, né, mas enfim, então um pouco é isso, é como que você, no adoecimento, você, de uma certa forma, essa vulnerabilidade faz com que você esteja mais aberto para experimentações, né, nas perspectivas da maioria dos indígenas, né, então existe ali uma concepção transformacional de corpo, né, em muitos casos, e que essa experiência de estar no hospital, sob o cuidado dos brancos, é uma aposta que você pode estar fazendo, né, para que os brancos possam ver a doença e lidar com a doença de uma forma, né, que não é a única, nem a mais verdadeira, né, como, né, o nosso mito científico faz crer, mas que pode justamente ser eficaz, né, pode encontrar uma eficácia, né, então acho que existe essa abertura para essas experimentações, né, mas para isso, de alguma forma, você precisa ali
se deixar apreender, né, como paciente indígena. Né, e aí eu vou trabalhando isso no texto, como isso se operacionaliza né, na CASAI, né, e tanto por parte, né, dos funcionários, das dinâmicas institucionais, né, então desde o formulário de perguntas, a apresentação das regras, os cuidados de enfermagem, os serviços de alimentação, de limpeza, de transporte, né, isso vai estimulando ali uma certa passividade, né, um certo amansamento ali do paciente, né, e ao mesmo tempo, né, eu tento mostrar como os pacientes, por sua vez, estão longe de serem passivos, como eles modulam essa passividade, né, então, como eles citam, eles provocam também, né, os cuidados médicos e outras vezes rejeitam e vão modulando, né, enfim, então né, eu vou tentando sempre trabalhar com essas diferentes perspectivas e como que elas vão trabalhando juntas e produzindo efeitos, né, umas sobre as outras, assim, né, e, enfim, eu acho que tem várias outras questões do texto que eu poderia abordar aqui com você, mas não sei, né, Zé, talvez seja melhor a gente abrir para perguntas, para ouvir comentários de vocês e questões de vocês, em vez de eu ficar aqui falando muito, 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 assim. E talvez antes mesmo de vocês falarem sobre isso, talvez seja legal a gente ouvir o Michel, né, também, não sei como é que Sim. seria a dinâmica, né, mas tô louca para ouvir o Michel também. Nossa, Valéria, é muito legal, muito, muito interessante. Tem várias, assim, várias. Tem uma folha aqui, ó, com muitas anotações para perguntar coisas. Muito legal. Exatamente, assim, só por função de tempo, eu termino sempre muito calado, não conseguindo falar muito. É, eu vou passar a palavra para o Michel, e aí depois a gente pode abrir uma rodada mais geral, assim, de questões, tá bom? Michel, então, Michel já apresentei, vou apresentar de novo, é psicólogo. E faz mestrado na saúde pública. Tenho a honra, o prazer de orientar o trabalho dele. E é maravilhoso e está conosco. Obrigado, Zé. Obrigado, Valéria. Muito bom te ouvir, Valéria. Nossa, você vai falando algumas coisas do seu texto, muitas coisas assim que a gente está pesquisando, trabalhando e lendo também coisas parecidas, semelhantes. Eu acho que é muito bom, a gente sempre aprende, né? Bom, eu vou falar um pouco de uma parte da minha dissertação, então, mas antes acho que eu vou me apresentar. O Zé falou, né? Eu sou Michel, sou psicólogo, mestrando aqui na saúde pública, sou bicha, dependendo do referencial, sou periférica também, então é importante talvez falar isso por conta para falar de onde estou falando, né? E aí eu vou contar um pouco, então, da minha história, talvez, para dizer de onde eu cheguei na minha pesquisa. Então, assim que eu me formei na graduação, na psicologia, muito antes também de buscar a minha graduação, eu sempre percebi que tinha uma dificuldade de pessoas LGBTs, principalmente mulheres trans e travestis, acessarem o serviço de saúde, uma vez que eu já trabalhava no hospital, e eu ouvia também de outras pessoas falando sobre isso, e eu iniciei, assim que eu me formei, né, na graduação e na psicologia, eu comecei um trabalho voluntário em uma ONG, na Zona Leste de São Paulo, no Brás, e lá a gente fazia uma forma de acolhimento, né, uma forma de acolhida de pessoas em vulnerabilidade, né, pessoas vulnerabilizadas, e muitas dessas pessoas eram pessoas LGBTs, no Instituto Pró-Diversidade, que fica na região do Brás, e algumas pessoas que a gente começou a receber lá, principalmente eu comecei a fazer esse tipo de acolhimento que a gente podia fazer ali, eram pessoas trans e travestis. E essa questão, né, de você receber uma pessoa que não é no serviço de saúde, começou a me fazer pensar, né, principalmente em algumas questões que essas pessoas traziam para mim. Então, por exemplo, uma delas
uma vez me perguntou, então, ela estava com o pé quebrado e ela procurou o pronto-socorro, e o pronto-socorro do hospital não aceitou ela, né, dizendo que ela precisava buscar um serviço especializado para pessoas trans e travestis, porque o hospital geral não atendia pessoas trans e travestis, mas tinha um serviço especializado para ela que ela poderia procurar. E aí ela me pergunta, né, em um momento, para onde que eu vou quando eu estou com o pé quebrado? E isso foi uma das perguntas que mobilizou a escrita do projeto para eu tentar entrar no mestrado, e aqui estou hoje. E além desse serviço no Brás, também comecei a ser voluntário num outro serviço de acolhida para pessoas LGBTs, também no centro da cidade, no bairro da República, no CRD. E lá também eu ouvi as mesmas falas semelhantes, né, de que buscavam serviço de saúde, não necessariamente para qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de tecnologia que tem a ver com o processo transexualizador, né, com redesignação sexual, e aí essas pessoas, elas não eram aceitas nos serviços de saúde, e isso começou a me fazer essa pergunta de para onde que elas vão, para onde essas pessoas vão, já que os serviços de saúde não aceitam. Então, algumas dessas pessoas buscavam os serviços de saúde por conta do processo transexualizador, em busca da hormonização, né, então a utilização de hormônios para alterar algumas das características do seu corpo, e outras pessoas não, outras pessoas só estavam buscando porque estavam gripadas, porque estavam com o pé quebrado, e aí, a partir da minha entrada na pós-graduação, com a orientação do Zé, a gente começou a ler sobre itinerários terapêuticos, que foi um dos termos que a Valéria usou, e aí o itinerário terapêutico começou a atender essa minha necessidade naquele momento, de tentar compreender para onde essas pessoas iam e por onde elas iam nessa busca por saúde, né? Só que nesses encontros, nesses emaranhados, nessas redes, eu acabei conhecendo o NUDES, que fica no centro, que é um núcleo de defesa, núcleo dos direitos humanos da Santa Casa, né, coordenado pela Maria Amélia Veras, e aí lá eu tenho a oportunidade de entrar numa oficina de dança do ventre, que essa acaba se tornando uma das partes principais da minha dissertação, e lá eu, num projeto de dança do ventre e dança cigana para mulheres trans e travestis, onde elas poderiam simplesmente dançar ali, né, um espaço semanal onde elas iam lá para fazer essa oficina de dança com uma professora, e nesse espaço a gente começa a criar relações. E aí eu começo a acompanhar elas, né, além da oficina. Então, além de fazer parte da oficina, não como um observador, mas também como um dos participantes da oficina, também dançando, né, então, também colocando o meu corpo na dança, eu começo a construir essas relações com essas mulheres trans e travestis, e além também daquele espaço, e eu começo a acompanhar elas e começo a perceber que não necessariamente o termo de itinerários terapêuticos, ou pelo menos o conceito de itinerários terapêuticos, ele conseguia dar conta daquilo que eu estava observando nessas relações. Então, muito do que eu acreditava saber, né, começa a desmoronar a partir do momento que eu conheço essas pessoas, e essas pessoas começam a me mostrar outras coisas das vidas delas, que tem tudo a ver com, chega um momento a ter a ver com o outro conceito, né, que a gente vê muito, né, não vê muito, mas também apareceu bastante, de agenciamentos terapêuticos. Então eu começo a pensar não mais de para onde elas iam, mas o que elas faziam nessa busca terapêutica, né, nessa busca por saúde. E esse termo naquele momento também deu conta em alguns momentos. E assim eu começo a perceber que essas mulheres trans e travestis, elas vão a serviços de saúde, existem algumas barreiras, mas também existem outras situações, né? Então existem situações onde elas acessam o serviço de saúde, conseguem o acesso à hormonização,
alguns lugares onde elas conseguem fazer constroem algum tipo de relação, por exemplo, com profissionais daqueles serviços, principalmente serviços no centro, né? Então, alguns serviços no bairro da Santa Cecília, aqui no centro de São Paulo, no bairro da República, no bairro da Sé, onde, através dessas relações, elas conseguem o acesso a algumas coisas que elas precisam, por exemplo, ao acesso à harmonização. E aí, essas estratégias que se constroem e essas relações também que elas acabam criando, e não só com o serviço de saúde, mas com os profissionais de saúde, também começa a me movimentar, me mobilizar a partir desses conceitos, né? E aí a gente começa a perceber, eu principalmente começo a perceber que muitas outras coisas começam a aparecer no campo, né? Quando a gente constrói essa relação, eu começo a me aproximar, eu começo a observar o cotidiano, o dia a dia delas, eu começo a perceber que existem outras coisas que mantêm essas pessoas vivas, não só sobrevivendo, mas vivendo, e outras coisas que fazem com que essas pessoas, elas tornem uma vida que é tão violentada por toda a sociedade, pelo Estado, e tão assim, com tantas barreiras, né, barreiras ao mercado de trabalho, barreiras ao serviço de saúde, tudo, que existe alguma outra coisa que a gente pode levar, a gente pode talvez direcionar o meu olhar, direcionar a minha perspectiva para isso, e aí a gente começa a buscar o conceito de cuidado, né? Então, acho que a partir daí que talvez o cuidado entre na minha pesquisa, muito mais eu começo a olhar para isso, muito por conta também das indicações de leitura do José Miguel, dos pensamentos junto com o José Miguel, e isso começa a fazer muito sentido também disso, de tornar mundos possíveis, né? Então, a Valéria falou sobre essa questão de mundos diferentes que acabam se encontrando, né? Coexistindo, e aí eu começo a pensar sobre como esses mundos, eles existem e se fazem, né, existir, e não só isso, mas também se tornam essas vidas possíveis de viver, e não só isso, mas com vidas que sejam boas de viver, né? Que além dessa questão, né, quando a gente está nessas leituras, na busca de bibliografias e mais referências da área da saúde, a gente fala muito sobre essa questão de doença, né? Então, a gente fala muito sobre o adoecimento, a ausência de saúde. Então, muitos dos trabalhos que a gente acaba tendo contato, ou que são mais citados, ou que são mais acessados por conta das áreas da saúde, a gente acaba sempre vendo que o cuidado está muito direcionado nesse lugar de saúde ou de ausência de saúde, né, principalmente na ausência de saúde, e acaba sempre caindo nesse lugar de que tem a ver com alguma coisa que precisa ser tratada e logo precisa de práticas, né? Vai precisar de profissionais especializados e práticas para que esse cuidado seja feito, né? E aí, a partir de algumas outras leituras, como a Valéria trouxe, né, por exemplo, da MOL e do LOL, a gente acaba olhando para de uma outra forma essas relações, né? Essas relações que se constroem não somente entre essas pessoas, mas também entre, por exemplo, eu e essas pessoas que eu acabo tendo contato no meu campo, mas também, a partir desse meu contato com elas, outras relações que acabam se construindo. E essas referências que a gente acaba tendo, né, então, principalmente a Anne-Marie Moll e a Donna Haraway, a gente começa a pensar sobre essas relações, e principalmente essas relações rotineiras e cotidianas, né, o quanto a vida se constrói nessa cena de cuidado rotineira, cotidiana e diária, né. Então, muito do que a gente acaba vendo como algo que talvez não seja visto pelas áreas da saúde, principalmente as áreas biomédicas,
como uma ação de cuidado ou uma cena de cuidado, é muitas vezes aquilo que mantém pessoas vivas e mantém e ajuda essas pessoas a seguirem suas vidas de uma forma boa, né? Então, e aí a gente acaba entrando em alguns conceitos que acabam parecendo muito etéreos, né? Muito subjetivos. Então, quando a gente começa a falar sobre uma vida boa, uma vida feliz e tudo, que são muitas vezes conceitos que essa própria ciência acaba ignorando ou não ignorando, mas colocando em um lugar onde de talvez menos valor por conta de serem coisas talvez não mensuráveis, né? Ou difíceis de mensurar, ou a partir destas relações que se constroem. E aí a Moll vai trazer um conceito de lógica da escolha, né? Ela vai trazer o do mal e também do mal cuidado, mas talvez nestas relações onde se constroem hierarquias de saberes, hierarquias de quem sabe, de quem tem ou detém talvez o saber, né? Acaba sendo necessário ignorar talvez alguns desses pontos, né? Então, no meu ponto de vista, talvez essas hierarquizações, né, muito construído por conta, talvez, de colocar essa ciência como a única que sabe sobre a saúde, sobre o cuidado e outras coisas, a gente acaba ignorando outras formas de viver, outras formas de cuidar, outras formas de saberes, né? E eu acho que é muito interessante de olhar isso, e eu comecei a pensar sobre isso a partir de algumas dessas leituras, né? E é muito interessante que, a partir dessas leituras, a gente começa a ver o quanto também a saúde, ela acaba, não a saúde que eu digo, né, ciências biomédicas, áreas das ciências biomédicas, que a gente fala saúde, parece que é um bloco fechado, né? Mas aqui, por exemplo, antropologia da saúde, a gente pode considerar uma área da saúde. E aí a gente fica pensando sobre o quanto é difícil, por exemplo, para muitas dessas áreas e muitas dessas formas de produzir saberes, ignorar, por exemplo, a dificuldade deles de ignorar essa questão da insegurança, aquilo que não é previsível, né? Então, muitas das práticas vão se construindo e acabam ignorando, por exemplo, essas questões rotineiras, diárias, ou coisas que não são previsíveis, né? E aí, a partir de alguns autores, a gente começa a perceber que o cuidado, a partir das minhas leituras, né, e do meu pensamento em relação ao cuidado, a gente começa a perceber o quanto é importante, talvez, pensar nessas formas de cuidado que não são pré-existentes, né? Não existem antes de uma relação. E aí acho que tem a Moll fala sobre isso, alguns outros autores também falam, a Valéria também falou um pouco sobre isso, sobre de não existir um cuidado antes de uma relação. Ele sempre vai se construindo em relação a quem cuida e a quem demanda do cuidado, né? E aí, essas pessoas que estão envolvidas nessa cena do cuidado, elas estão, querendo ou não, dentro de uma relação, dentro de teias de relações também, que são anteriores a esse encontro. E eu acho que a gente começa a observar isso, a gente começa a ver o quanto existem coisas que atravessam essa cena, atravessam essas relações de cuidado, que muitas vezes a gente não tem como prever que vai acontecer, né? E o quanto, por exemplo, nessas cenas de cuidado, as coisas elas não dão certo, né? Elas não acabam acabam desmoronando, né? E o quanto essas relações de cuidado, elas não necessariamente elas são feitas somente de encontros onde tudo parece fazer sentido, tudo parece convergir, né? Então, a cena de cuidado, as relações de cuidado, elas também são formadas por o dissenso, pelos lugares onde você não vai ter um acordo, né? Não vai ter uma coisa linear, uma coisa que você
ou mesmo compreensível, né? Então aí é muito legal ouvir a Valéria a partir da experiência dela, por exemplo, no campo dela, que aí você começa a ver o quanto que você observar essas diferenças, né, e reconhecer também, né, que às vezes a gente observa, mas a gente nem reconhece que aquilo é uma diferença, o quanto isso pode ser produtivo, né, não só produtivo para essa questão acadêmica, para a questão de pesquisa, mas também para a questão dessas relações, né, para a construção dessas relações e também para se manter essas relações. E tem um autor muito interessante que o Zé tinha indicado para mim, que é o Carlo Caduff, e aí ele, numa parte do texto dele, que o texto dele chama Hot Chocolate, né, chocolate quente, e ele fala um pouco sobre cuidar da intimidade, né, mas a intimidade sem sexo. E aí eu acho que é muito legal de pensar um pouco sobre isso, de o quanto essas relações de cuidado elas vão se construindo nessas relações pequenas, nessa intimidade que vai se construindo. Então, e aí isso leva a gente a pensar também, pelo menos a mim, a pensar por que as relações etnográficas, quando a gente fala sobre trabalho etnográfico, ele demanda tempo, né? E ele demanda muito tempo, demanda não só isso, mas uma disponibilidade, porque essas relações de cuidado, elas vão se construindo, a intimidade, ela vai se construindo com o tempo, né? E aí e a intimidade, aí como a Valéria falou, às vezes se constrói, às vezes eu conheço uma pessoa ali, e aí numa semana seguinte ela não está mais lá, talvez eu encontre uma pessoa e aí eu consigo acompanhar ela durante 2 anos, e aí eu começo a partir da fala da Valéria, a partir de algumas coisas que eu li, começa a lembrar também de cenas do meu próprio campo, né, em que no momento onde eu sento, por exemplo, para tomar cerveja com uma das meninas que fazia parte dessa oficina de dança que eu participava, e a gente tomava cerveja e a gente falava sobre algumas coisas assim que aparentemente são aleatórias, são coisas que não tem nada a ver aparentemente com o que eu estou querendo saber, né, sobre relações de cuidado ou sobre o acesso de pessoas trans à saúde, mas vai se construindo talvez, não, eu não diria um pano de fundo, mas vai se construindo um lugar onde é possível surgirem coisas, sabe? Então, nessas relações que vão se construindo, aos poucos, e rotineira, né, cotidiana, a gente vai tendo esse espaço para conhecer um pouco mais. E é isso. Eu dei um pouco do exemplo dos termos que foram aparecendo para mim no trajeto da pesquisa, porque se você à primeira vista você vai ver uma coisa, à segunda vista uma outra coisa, e na terceira, e todas as vezes que você vai olhar para essa mesma relação, ou você se encontra com essa pessoa, sempre vai surgir uma coisa diferente. E aí talvez tentando trazer um pouco mais para a questão mais, vamos dizer, concreta, ou mais das nossas práticas aqui, principalmente quem vai trabalhar na área da saúde, me lembro de algumas cenas, né, então, por exemplo, na ONG, onde eu estava como voluntário, uma vez a gente foi fazer uma capacitação para profissionais da saúde que fazem aquele serviço de visita domiciliar, né, na período pré-pandemia, antes do primeiro ano da pandemia, e aí essas pessoas, elas queriam saber, por exemplo, como fazer a visita em casas onde moravam mulheres trans e travestis. E aí uma das coisas que eles trouxeram para a gente, né, a equipe da ONG, era a questão que eles iam de manhã, que a equipe da profissionais da saúde, eles preferiam ir de manhã fazer as visitas, para o período da tarde fazer toda a parte burocrática, de preenchimento de ficha e tudo. E aí uma das coisas que eles não levavam em conta é de que muitas daquelas meninas que moravam naquelas casas que elas iam visitar, elas estavam numa condição de prostituição, né? Então, trabalhavam como profissionais do sexo, e por conta disso elas trabalhavam a noite toda, e de manhã elas chegavam em casa para dormir, então essas equipes iam lá de manhã, elas não recebiam as equipes. Então, eram pequenas coisas que se você, por exemplo, chega com um protocolo, e é isso que talvez a Anima Rimon, ela ajuda a gente a pensar com o conceito de lógica do cuidado. Se você tiver um protocolo de como você vai trabalhar com todas as pessoas que
que o seu serviço de saúde você está inserido, ele vai aplicar, talvez ele não vá funcionar para algumas pessoas e vai fazer com que essas pessoas elas não tenham esse acesso, né? E aí outra coisa que eu também acabo me recordando é quando eu vou para essa ONG fazer um atendimento como psicólogo, sendo que a minha experiência anterior era sempre foi através da graduação, dos estágios da graduação. Foi clínica e depois da graduação, a minha experiência tinha sido em hospital. E aí quando eu chego na ONG, eu não tenho mais uma sala de atendimento, né? Eu não tenho mais toda aquela estrutura, até mesmo arquitetônica, que existe, por exemplo, no atendimento de uma clínica ou de um hospital. E aí, eu chego no hospital para atender, eu tinha minha cadeira, tinha a cadeira da pessoa que eu iria fazer o atendimento, e chego na ONG, nem cadeira nós tínhamos. E aí, como fazer um acolhimento, e aí eu começo a pensar, inclusive, os termos, né, porque no hospital eu fazia atendimento, e aí quando eu chego na ONG, se eu não vou utilizar um setting terapêutico, como a gente fala na psicologia, se eu não vou ter aquele mesmo espaço onde de atendimento, então talvez já não seja mais nenhum atendimento. Talvez eu precise, inclusive, repensar esse termo. E aí eu começo a falar sobre acolhimento, mas aí também tem uma questão de não é mais só acolhimento, se torna um espaço também onde a conversa rola numa mesa de café com outras pessoas. Então, a gente pensar sobre como essas práticas nossas, elas vão se construindo conforme a gente entra em algumas situações, conforme a gente está em algum contexto ou na relação com algumas pessoas. Então, por exemplo, a prática, né, que eu tinha no hospital, por exemplo, como psicólogo, era um atendimento semanal, onde a pessoa estava ali todos os dias no mesmo horário, com um prontuário. E quando eu chego na ONG, é uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo, era uma travesti preta, pobre, e que não conseguia ir toda semana. Por conta de ir toda semana, exigia dinheiro, exigia um deslocamento, e isso não era possível. Então, como que eu vou manter a minha prática se eu seguir de forma fechada e rígida? Sempre sem levar em consideração esse contexto, essa pessoa, né? Esta relação que eu tenho com ela. E aí você começa a pensar sobre, então, o que eu posso fazer? E aí, que é uma coisa bem interessante quando a gente começa a pensar sobre cuidado, que é de pensar o que é possível fazer, né? E o que é e não só simplesmente o que é possível fazer, mas o que a pessoa, né, ela escolhe também fazer, né? O que ela pode e o que a gente pode fazer juntos. E aí a Valéria trouxe também, acho que o Zé também já falou um pouco sobre a Haraway. A Haraway ajuda muito a gente a pensar sobre isso, né? De pensar de construir e de a gente sempre a gente fazer no fazer, né? Se construir ao ponto que a gente já está fazendo. Então, na trajetória, no caminho, a gente vai pensando como que essas coisas vão se construindo, vão se fazendo, e ao mesmo tempo vão fazendo a gente, né? Porque a partir do momento em que eu começo a pensar a minha prática, eu também começo a pensar não só a minha prática profissional, mas eu como pessoa, porque e isso é uma coisa que também aparece um pouco na minha dissertação, que é a questão de o quanto quando a gente se deixa afetar, isso afeta não só a mim como mestrando da saúde pública, mas também como uma pessoa e nas minhas relações, né? A partir do momento em que eu começo a me relacionar com mulheres trans e travestis, e muitas delas em um contexto de prostituição, né, numa situação de prostituição, e muitas delas, e algumas delas que foram expulsas, né, das escolas, foram expulsas de casa, de suas famílias, então as suas jornadas são totalmente diferentes, né, da minha, e aí eu começo a pensar sobre, por exemplo, como que essa mulher que está na minha frente, que não é alfabetizada, como que ela acessa o serviço de saúde, recebe uma receita, por exemplo, e como que ela vai na farmácia comprar uma medicação, se ela vai na farmácia, ou como que ela vai saber que aquela medicação que ela está recebendo ali no posto mesmo de saúde é a medicação que está receitada. Então, diversas coisas que você vai
a partir dessas relações e pensando com essas pessoas, você começa a também rever as suas próprias práticas, né? Rever as suas próprias posições, de onde você está falando, de onde você está partindo. Eu acho que e também ajuda a gente a pensar sobre toda a estrutura que já existe, né? Então, acho que a gente está num período onde a gente tem que defender o SUS de todas as formas, defender o Serviço Único de Saúde com unhas e dentes, né? Mas também repensar como muitas dessas políticas elas ainda não abarcam todas as realidades, né? E muitas dessas realidades ainda continuam sendo de exclusão, continuam sendo de manter algumas pessoas fora, né? E aí, a partir dos trabalhos etnográficos, a gente começa a ver que não é tão fora assim, e também nem se existe um dentro, um fora, mas não sei, eu acho que umas coisas também que eu acho legal de trazer são sobre como esse cuidado, né, quando a gente começa a pensar essas relações de cuidado, essas cenas de cuidado, o quanto elas também começam a mudar essas realidades, né, a gente começa a ver o quanto essas cenas de cuidado, mas também essas relações de cuidado, elas acabam mudando realidades, mudando mundos, né, e, ao mesmo tempo, quando você muda o mundo, além de mudar mundos, também de conectar muitos o macro e o micro, né? Então, o quanto essas relações de cuidado acabam fazendo coisas rotineiras, cotidianas, e às vezes, se a gente olhar com um pouco mais desatento, achar que são pequenas, o quanto isso também muda coisas macro, né? Coisas, por exemplo, políticas públicas. Então, o quanto pensando, por exemplo, em algumas relações que eu construí nesse período de campo, o quanto, quando mulheres trans e travestis se juntam e começam a morar dentro de uma casa, onde essa casa elas acabam criando relações onde elas acabam cuidando umas das outras, né, e não simplesmente na questão somente dessa perspectiva de saúde, mas também nesse cuidado de segurança, mas também nesse cuidado de afeto, né, mas também nessas relações onde você acaba incentivando a pessoa, acaba fazendo com que a pessoa tenha, por exemplo, fazendo trocas, né, trocas que permitem, por exemplo, acesso ao mercado de trabalho, ou mesmo numa questão assim, não sei se tem alguém da Nutri, da própria alimentação, ou seja, da própria construção de corpo, a gente começa a ver o quanto isso acaba mobilizando, inclusive, a própria sociedade, né? Então, essa estratégia de sobrevivência acaba também se tornando relações de afeto, mas também relações de vivência, mas também de mudança, né? E também de mudança política. E aí a gente falou muito assim sobre essas questões de cuidado, mas aí você começa também a perceber o quanto muitas dessas relações de cuidado, ou dessas perspectivas de cuidado, elas já existiam muito antes de muita da literatura que já se produziu, né? Então, quando a gente começa a ver, por exemplo, as questões da população indígena, de povos originários, mas também quando a gente começa a olhar para a população preta, né? Então, por exemplo, a questão do conceito de quilombo, né, do quilombismo, por exemplo, do Abdias Nascimento, a gente começa a ver também que essas relações e essas relações de cuidado que muitas vezes se constroem nesse coletivo já existiam muito antes, por exemplo, de muitos dos trabalhos da filosofia da medicina, da sociologia do trabalho, da sociologia do cuidado, né? Assim como, por exemplo, as questões também dessa construção coletiva, por exemplo, da população LGBT. Então, por exemplo, nos anos 80, né, durante a epidemia da AIDS e do HIV, a gente viu a construção, por exemplo, de casas onde as pessoas acabavam indo morar porque qualquer sinal que se assemelhasse a algum tipo de sintoma em relação a AIDS ou HIV, fazer com que essa pessoa fosse expulsa, perdesse o emprego, e aí nesse momento é um dos momentos, por exemplo, que vão se construindo muitos de grupos, né, muitos grupos onde essa construção coletiva para manter essas pessoas vivas, ou mesmo para lutar por direitos, né, direitos em relação a acesso, em relação ao tratamento. Então, muitos profissionais, por exemplo, da área da saúde,
deixaram de atender pessoas que viviam com HIV, pessoas que estavam com AIDS na década de 80 e nos anos 90, mesmo com todas as questões éticas, né? Então eu entrei um pouquinho antes da relação e aí o pessoal estava falando um pouquinho sobre ética. Então, mesmo com todos os comitês de ética e tudo, muitos psicanalistas, psicólogos, médicos se recusaram, por exemplo, a atender pessoas vivendo com HIV. E aí você começa a ver o quanto essa construção coletiva permitiu que muitas pessoas sobrevivessem, ou que nem todas sobrevivessem, mas que algumas tivessem uma vida um pouco mais, o fim da vida, ou pelo menos o resto da vida, e de uma forma mais digna, né? Pelo menos não de uma forma violenta, talvez não tão violenta, né? Alguém está com a mão levantada? Desculpa. Ana Flor, ok. Pro debate final, tá, desculpa. Não, então, e aí só para encerrar, então, essa questão do coletivo, né, eu comecei a buscar essa literatura do cuidado e a gente começa a ver muito sobre um cuidado que aparentemente surge com essa criação da clínica, né, então, como no texto do Foucault, que a Valéria também citou aqui, do nascimento da clínica, a gente começa a ver que o cuidado, ele meio que é fisgado, né? Esse termo é fisgado por essa literatura, e aí a literatura da sociologia, por exemplo, do trabalho, ela acaba trazendo o cuidado como uma forma a partir do momento que surge a partir do momento da industrialização, a partir do momento da urbanização, e a partir do momento que mulheres brancas acabam acessando, por exemplo, o mercado de trabalho, saem de casa para acessar o mercado de trabalho, aí sim o cuidado vira um ponto de olhar, né, principalmente para a sociologia na época, e acabam ignorando, por exemplo, que já existia essas formas de cuidado, essas relações de cuidado muito antes, né? Então, só que muitos foram ignorados. Então, se a gente pensar na questão do quilombo, né, na questão no período de escravidão e tudo mais, já eram lugares onde pessoas se encontravam, pessoas que aí, né, entra toda uma explicação histórica, mas eu não vou me ater nisso agora, mas onde pessoas se encontravam para sobreviver, e ali se construíam também trocas, né, trocas culturais, e aí, né, não vamos nem entrar na discussão do que seria cultura, mas essas trocas de experiências, essas trocas de vivências de pessoas que não vinham do mesmo lugar, de pessoas que não tinham, às vezes, a mesma fé, a mesma religião, os mesmos corpos, e tudo isso acaba ficando meio que de lado, né? E assim como a Valéria também trouxe, assim como as experiências de pessoas indígenas, que também já existiam muito antes, né? E já existiam essas ideias, essas práticas, essas formas de viver coletivas de cuidado, mas que muitas vezes quando a gente está dentro da academia, principalmente de áreas de saúde, a gente acaba acreditando que as formas de cuidado elas estão somente nesses serviços e somente a partir dessas práticas e tecnologias, né? Então, acho que é um pouco sobre isso, tentei trazer um pouco sobre isso, que é muita coisa, como a Valéria falou, acho que seria um espaço de dias, né, de meses, talvez, de um curso, mas e aí eu também não sei se me fiz claro e se me fiz entender, mas eu acho que é muito legal. E só uma coisa, que aí eu fiquei pensando muito sobre essas questões quando o Zé fez o convite para participar hoje, para falar um pouco sobre isso que eu estou escrevendo, que é também o quanto essas formas de cuidado, elas acabam sendo muito importantes para essa estrutura social que a gente está, né? Então, aí a gente fica pensando no momento que a gente está, o quanto essas relações de cuidado, quando eu estou falando de cuidado, é bem difícil da gente definir, mas o que eu posso adiantar, talvez, da minha perspectiva, é essa comunicação, né, que a Valéria também trouxe um pouco, e essa comunicação não é só a fala, mas também olhares, também toques, também trocas de afetos, trocas de experiências, né? E aí hoje, né, nesse momento que
pandêmico que estamos, também relações virtuais, também relações com tecnologia, com equipamentos, e o quanto essas relações de cuidado, ou seja, você tornar mundos possíveis e fazer com que pessoas sobrevivam e vivam, né? Eu acho que isso também mobiliza e isso também pode tornar um mundo um pouco melhor também na questão política, né? O quanto quando você se dispõe, quando você se responsabiliza nessas relações, ou seja, você se coloca disponível numa relação para que essa relação se torne uma relação de cuidado, eu acho que isso também faz com que a gente acabe mobilizando de forma política, né? Muitas das coisas que a gente está vivendo e também onde a gente vive, as relações que nos cercam. Tá bom? Acho que é um pouco sobre isso, gente. Bom, já está todo mundo convidado para a defesa da dissertação. Começou hoje. Muito, muito, muito lindo, muito legal, Michel. Assim, milhares de elementos que vocês dois trouxeram e que você traz desse processo de mergulho intenso dos último ano, sei lá, nessa questão do cuidado, visto também desde uma pessoa que tem um trânsito múltiplo pelo campo da saúde, né? Enfim, é isso, eu tenho que calar a boca. Ana, Fê e Gabriela, para começar. Ana Flora, teu microfone. Isso. Tá. Vocês conseguem me ouvir bem? É que eu tô aqui na cozinha e tá rolando uma louça e tal, mas vamos lá. Eu anotei aqui várias coisas, mas que eu queria compartilhar, e dúvidas, assim, compartilhar angústias e tentar tirar dúvidas. Porque é isso, eu passo quase metade do meu tempo livre lendo sobre antropologia da saúde, e mesmo assim eu caio em muitas, muitas armadilhas. E eu queria compartilhar uma delas com vocês. Mas antes eu queria comentar, essa coisa Eu estava lendo um texto de uma educadora guarani, que falava sobre a história do Inhê, e de como era difícil, assim, porque tem vários Inhês, né? Eu nem sei se estou pronunciando corretamente, mas provavelmente não. Mas é essa coisa de que eu estou estudando agora a gestação em contexto de imigração, né? As escolhas das mulheres nesses contextos. E aí, óbvio que não é a mesma coisa, acho que tem uma dimensão muito mais profunda, mas uma coisa que me ocorre muito é essa coisa de, será que eu vou conseguir me fazer ser compreendida? Será que eu vou conseguir compreender o que estão me falando? Que acho que vai muito além, né, da questão, quando a gente está trabalhando, assim, com pessoas que vêm de culturas muito, muito mais diferentes, quando a gente está discutindo isso, é difícil, assim, vai para um outro patamar, né, de profundidade, de como fazer esse diálogo entre os diferentes mundos. A outra coisa que eu anotei, essa coisa, você me chamou a atenção, porque eu estava fazendo um texto, um vídeo, a gente ia fazer um vídeo de divulgação científica sobre a importância da amamentação, especialmente focado em aspectos da imunologia. E aí eu estava escrevendo o roteiro do vídeo, e aí só vinha aquela coisa dos manuais, assim, do discurso militarizado, e aquilo estava me incomodando, e aí eu não sabia o que fazer, e agora você me deu mais tarefa, Valéria. Porque eu tenho que pensar um outro jeito de formular isso que não seja com o discurso militarizado. Então, mais remota ideia de como eu vou fazer isso. Mas eu já sei que por aí não dá para ser. Tá, que isso é uma das armadilhas, né? A outra armadilha, essa é um pouco mais difícil, assim, eu tenho muita vergonha, mas eu vou contar a história. Faz umas 2, 3 semanas eu fui numa palestra com uma anciã, que estava falando sobre parto, acho que é uma comunidade próxima de São Paulo, eu não lembro exatamente, que estava contando sobre a questão dos cuidados indígenas no momento pós-parto, e eu não sei se vocês já ouviram falar do tal do mal de 7 dias, ou mal de Simioto, que tem toda uma coisa de que elas defendem que naquela tradição, a criança e a mãe, elas têm que ficar resguardadas, pelo menos por 7 dias, sem contato com outras pessoas que não sejam do círculo muito próximo da família. Porque, senão, a criança pode ser acometida do tal do mal de 7 dias. E aí eu fui, né, eu aqui, com meus trocentos anos de USP nas costas, fui lá pesquisar no Google, o que é esse tal de mal de 7 dias? O que é esse tal de mal de Simioto? Aí tava lá, com o discurso do meu médico falando, o mal de 7 dias está relacionado à introdução de leite de vaca para a criança, num momento em que, enfim, o organismo, a princípio, não está preparado para receber aquilo, que dá, enfim, uma série de condições, da sintoma clínico, né? E aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço com isso, entendeu? Porque, na minha verdade, evitar que a criança encontre outras pessoas não vai evitar que ela tenha o tal do mal de Simioto.
E aí, o que eu faço com isso, entendeu? Porque, enfim, acho que tá todo mundo cansado, era basicamente essa armadilha, essa angústia que eu fiquei. Porque é isso, mesmo lendo, a gente ainda tem essa coisa de ficar discutindo em termos de verdade. Eu acho que já é um passo quando você consegue dizer, olha, essa é a minha verdade. Né? Eu acho que aí já tem um grau. Mas não é suficiente ainda, né? Porque, enfim, e o seu texto, Valéria, foi muito, sei lá, foi incrível para mim, porque me fez pensar muito sobre essas questões de que, cara, é isso, tem um monte de gente aqui, de etnias completamente diferentes, e as pessoas vão dando seu jeito, as pessoas vão se virando, elas vão encontrando formas de se comunicar e de se cuidar e de produzir saúde, né? Mesmo que não seja fácil. Obrigado, Ana. Sugiro que continuemos a rodada, porque isso garante um pouco a fala das pessoas. Fê. Ai, tá passando justamente agora, tá passando um ônibus aqui. Deixa ele passar. Bom, eu ia perguntar sobre essa questão do não sei como é que fala. Porque eu tava lendo o texto e aí eu fui pesquisar e mesmo assim eu não entendi muito bem o que é. E eu queria entender mais ou menos o que isso significa, no que isso implica, em como isso faz parte dessa cosmovisão e até de como isso exatamente produz saúde, produz doença, apesar de já estar no texto. Mas eu imagino que isso também se aplique a outros exemplos, enfim, além da menina e do bebê, enfim. E sobre o que o Michel estava falando, me lembrou que eu faço parte do grupo de pessoas trans da USP, né? E sempre acaba surgindo algum assunto assim desagradável lá para as pessoas trans, né? E aí estavam falando do HC, porque uma menina estava falando que uma pessoa, na verdade, eu não sei, o gênero, estava falando que a mãe queria levar em um determinado médico porque ele atende no HC, porque ele é super conceituado. E aí as pessoas aconselharam a não ir, porque eles tratam de uma forma, numa ótica muito cisgênera, numa ótica de patologização da transgeneridade e que já constrangiu muitas pessoas não binárias, inclusive, e binárias e transbinárias também, que simplificam muito as coisas, sabe? É uns absurdos assim, se a pessoa, com perdão do termo, mas enfim, eu não acho que a gente precisa tornar tabu isso aqui. Se a pessoa se masturbava, ela não era trans porque ela se sentia confortável ela não se sentia desconfortável o suficiente com o corpo dela, sabe? E aí, em um determinado momento, alguém falou assim, olha, eu não concordo com essa questão da patologização. Aí falaram, porque no CID 2021 vai trocar e tal. Aí falou, olha, eu só concordaria com a gente estar no CID se fizessem um CID para pessoas cis. E na hora eu achei, ai gente, que exagero, mas será que é um exagero mesmo? Porque a gente costuma pensar mesmo nesses termos de como a Ana estava falando, do que é verdade, do que é ciência e do que não é, sabe? E por mais que seja um território que às vezes eu fico meio, não sei, que me causa um certo desconforto, porque eu começo a lembrar das pessoas anti-ciência, são coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes, porque não tem nenhum tipo de desonestidade intelectual nesse campo, nesse território que a gente está. É isso. Que legal, Fê. Que legal, muito interessante. Gabriela. Oi. Oi. Então, a fala do Michel, ela me fez lembrar de um vídeo que eu assisti. Aliás, é um vídeo bobo, é do Greg News da HBO, que era sobre cuidado. Que, assim, eu fiquei apaixonada pelo vídeo, porque ele fala, né, da monetização do cuidado e como ele é mal remunerado, exatamente porque as pessoas imaginam que cuidado é de graça, né?
E os textos, na verdade, eles me fizeram muito pensar de onde veio o meu conceito de cuidado, de onde ele se originou. E aí eu comecei a pensar, né, nas pessoas da minha família. E assim, as mulheres da minha família são grandes cuidadoras. A minha avó, eu até comentei, acho que no chat hoje de manhã, porque acho que a Mariana estava falando que vai fazer um trabalho sobre cuidados de idosos. Usa esses robôs, né? E a minha avó, ela cuidou da minha bisavó, do meu bisavô, da mãe dela, e assim, do tio do meu avô, assim, na época que eles estavam doentes, até a morte deles, ela cuidou deles. E é engraçado, né, porque ela é uma senhora, né, já, e aquela senhora aprendendo termo técnico para tentar entender o que estava acontecendo, para saber que remédio que tinha que tomar, por que tinha que tomar. E, assim, para mim foi um grande exemplo, né, de cuidado e um exemplo para mim tanto de vida como de surgimento do meu conceito de cuidado e como eu vejo tanto na minha família quanto do meu cuidado com as outras pessoas, sabe? Então era isso. Fantástica, Gabriela, obrigado. Tá, é assim, né? Enfim, essa coisa, sempre falta tempo, sempre, né? Enfim, Valéria e Michel trouxeram coisas maravilhosas, vocês também. Eu vou dar a palavra para a Valéria e para o Michel de volta. Tchau. Vai lá, Valéria. Legal, então, deixa eu começar. Deixa eu ver aqui. Então, talvez começar falando um pouquinho do INE, né? Que enfim, não é um conceito, é um ser, né? É um ser / conceito fundamental no mundo Guarani, né? Dos Guarani-Mbiá aqui, dessa região que eu trabalho, né? Que é o seguinte, né? Assim, talvez para até falar de uma forma mais geral, né? Que aquilo que eu tinha comentado, né, dessa concepção artefatual do corpo da pessoa, né, então a pessoa, o corpo, ele é construído como um cesto, como uma flauta, como, né, tem essa dimensão, e é por meio dos cuidados que esse corpo é construído, né, desde a gestação, né, com muitas participações, né, humanas e não humanas, e muitas incorporações que você precisa manejar, né, porque dependendo de como essas incorporações são feitas, elas podem fazer com que você, né, tenha um corpo que é reconhecido como humano para sua gente, para aqueles que compartilham uma mesma feitura do corpo, né? Ou você pode justamente deixar de ser humano para os seus parentes, né? Ou seja, isso é uma coisa muito complicada, mas o próprio conceito de humano não é biológico, né? E ele não é dado, ele é relacional, no sentido de que você é humano para alguns e não humano para outros, e você pode deixar, então, a própria doença, né, para muitos povos indígenas, ela é conceituada como um processo de desumanização, de desaparentamento da sua gente e aparentamento com outros, né, inclusive os mortos, né, a própria morte é um aparentamento com outra gente, né. Enfim, e aí o que é o Nhé? O Nhé são seres, né, o cosmos guarani, né, ele é composto por diferentes aldeias celestes em diferentes patamares cósmicos, em que existem uma multiplicidade de seres que são os Nhé Quere, né, Quere é um coletivizador, então são essa multiplicidade dos Nhé, né, e aí quando uma mulher fica grávida, uma mulher guarani, né, esse ser, né, é enviado pelos Nhanderu e Nhandetiquere, que são as divindades habitantes dessas aldeias celestes, né, eles mandam esse ser, e esse ser vai se aproximando durante a gestação, né, e por isso você precisa tomar uma série de cuidados, viu, Ana Flora? Tem aí um mundo até vai sair agora na Parecer, que é esse projeto que eu tô junto com o Zé, vai sair um texto agora de uma outra Guarani, só sobre
parto, que é incrível. Se você quiser, eu te mando até antes de publicar em primeira mão. Depois eu dou o meu e-mail aqui, que todos esses textos são muito curtinhos e incríveis, né, de autoria indígena, assim, é muita densidade, assim, super lindo. E, enfim, então ele vai se aproximando, então você tem que tomar uma série de cuidados, né, e depois ele vai se assentando, né, os Guarani usam uma expressão em Guarani que é como, sentar, você tomar assento no corpo, né, e aí ele vai habitar o seu corpo na condição da sua alma, né, então alguns Guarani dizem, é tipo motorista, o carro não anda sem o motorista, né, e em situações de adoecimento, em várias situações, né, o mundo, né, se você, por exemplo, está passando numa casa, você sente um cheiro de feijão e te dá aquela vontade louca de comer o feijão, e aí a pessoa não te convida para comer, isso já pode causar um afastamento do Inhé. Então, desde coisas cotidianas até coisas, né, de todas as ordens. Então, o desafio da vida é uma relação de sedução com esse Inhé, para ele gostar dessa terra, para ele gostar desse corpo, para ele ficar aqui. Então, por isso que as crianças, por exemplo, é muito perigoso chegar perto do mar, porque o Inhé pode querer ir embora, né, porque o mar é uma espécie de dobra, né, desse mundo com o céu, você, enfim, tem a vida, cuidado é uma palavra-chave, né, porque para justamente essa instabilidade constitutiva do corpo como uma composição de muitos, né, ela precisa ser o tempo inteiro cuidada. Então, essa alma, né, que é também aquela que investe o sujeito da capacidade da língua, da expressão, né, então por isso que na literatura clássica da Guarani fala alma palavra, né, porque o Inhé também é esse, né, então justamente quando você está numa situação, por exemplo, no caso daquele menino do meu texto, né, o Inhé se sente extremamente desconfortável em certas situações, por exemplo, no mundo dos Juruá, no hospital, porque tem a ver com cheiros, com comidas, com estar longe dos parentes, com estar longe da fumaça do tabaco, tem uma série de coisas ali que o Inhé vai se sentindo desconfortável naquele lugar e ele precisa ir embora, e ele vai embora, né, então por isso que é muito perigoso você ficar muito tempo na casa, muito tempo no hospital, né? Tem um caso que é super lindo, que teve a gente recebeu uma ligação, que eu trabalhei muitos anos na Casai com essa assistente social Guarani maravilhosa, que é desse texto que eu indiquei, que é uma mulher incrível, né, e aí ela contou que ligaram de um hospital acusando um abandono de criança de uma mulher Guarani, que ia ser dada para adoção, né, porque a criança estava super doente, não melhorava, recém-nascida, né, não melhorava, e a mãe voltou para a aldeia, né, e depois a mãe explicou para a Jace, em Guarani, que ela teve que voltar na aldeia, porque era na aldeia, na casa de reza, né, rezando junto com seus parentes e com os Tiramói, né, com os líderes espirituais, que ela poderia chamar aquele Inhé de volta, porque lá do hospital ela não ia conseguir essa aproximação, então não foi um abandono de criança, foi ao contrário, né, então seria um pouco isso, essa alma, mas que compõe a pessoa, mas que a doença é uma dispersão desses componentes, né, então também ele tem uma existência, né, não é autônoma, né, mas não se confunde não é um desdobramento do fato de você ter um corpo e ser da espécie humana, e aí você tem uma alma, não, ele é um ser, né, então tem essa relação de diferença constitutiva ali, né, não sei se deu para vocês entenderem, né, e essa coisa do mal de 7 dias também que a Ana Flora falou, né, assim, eu não conheço muito sobre o mal de 7 dias, mas essa questão do pós-parto, dos cuidados também é uma coisa, porque é isso, a doença é esse momento de transformação, né, você ter um filho é um momento que seu corpo também está se transformando, então também é um momento de abertura, de descontrole para toda sorte de alteridades, né, de relações ali com outros que podem
que podem provocar esse desaparentamento, essa desumanização nesse sentido relacional, né? Então, quando alguém nasce, quando alguém morre, quando alguém está deixando, né, a menstruação, quando alguém está deixando de ser criança, que o corpo está se transformando, a adolescência é um momento ali de muito perigo e muita potência, né? Enfim, deixa eu deixa eu só falar um segundo, Valéria, com isso que você falou, e que tem a ver em outro sentido completamente diferente com as coisas que o Michel trouxe, mas que, enfim, que é isso, né, Valéria? Tem uma coisa muito forte, digamos, nas estruturas do pensamento moderno, né, colonial, branco, etc., né, que também banha o campo científico e a saúde, o campo da saúde, né, que tem muito a ver com ideias de unicidade e de duração, né? Então, eu falava um pouco antes, na primeira metade da aula, assim, rapidamente, mas é isso, né? A gente é criado num mundo em que você é uma coisa, e quase que sua missão na vida é conseguir estabilizar essa coisa que você é, né? Achar alguma essência, né? Uma coisa assim, e manter aquela coisa que você que vai se compondo numa unidade que é psíquica e dérmica, e para as pessoas cristãs tem alma e etc., né? Mas, por exemplo, quando a gente olha para a experiência de saúde, de cuidado, de corpo, de relações de pessoas indígenas, como você tem mostrado, ou de pessoas, por exemplo, trans, algumas trajetórias trans, por exemplo, e travestis ou trans, digamos, em suas trajetórias, ou, por exemplo, quando a gente olha para essas questões através de sujeitos que participam fortemente, que se produzem enquanto pessoas fortemente, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, né? Por exemplo, na Umbanda, esse mito, né, civilizacional de ser ele desmancha, né? Ele não se sustenta, né? De ser tanto por uma coisa de tempo, né? Você se transforma no tempo, você muda, você aprende, se desfaz, se refaz, né? Ora, transita por categorias e pelo próprio corpo, né? Seu corpo é outro, de fato, né? Diz para mim que agora tenho problema para me levantar do chão depois de brincar com o leão, sabe? Ora num plano, digamos, ontológico, topológico, né? Em que você pode ser vários, né? Então, a discussão da instabilidade ontológica, né? Da instabilidade do ser, que é uma instabilidade corporal, é um tema muito caro à etnologia brasileira, né? Mas ele também é um tema muito caro, por exemplo, a abordagens que a gente pode chamar de cosmopolíticas ou com uma densidade ontológica das questões de gênero e sexualidade, né? Não, que é isso, assim, a política... Eu lembro, por exemplo, na minha tese de doutorado, que é prostitutas hétero, não tem a ver com trans, mas, assim, o dispositivo cosmopolítico de cuidado para você se manter uma trabalhadora sexual em determinados termos e não virar uma moradora de rua, por exemplo, ou não virar uma puta que dá para qualquer um, ou não virar um objeto de violência policial, sabe? Mas se manter num estatuto profissional, não sei o que, tarará, ou você ser um homem hétero que dá o cu para alguém, mas se manter hétero, pelo menos na sua imaginação, implica umas políticas muito cuidadosas disso, de recomposição e de redisposições das suas multiplicidades de ser que são relacionais, né? E aí se produz muito sofrimento na mitologia moderna, né? Porque aí, voltando para isso, você só pode ser uma coisa só. Então, se você é um homem hétero que gosta de outros homens ou que gosta de brincar com o cu, a carga de sofrimento pode ser infinita, né? Enfim, então é muito interessante isso, né? Só para colocar um pouquinho em... Antes de passar a palavra para o Michel, uma coisa que tem tudo a ver com isso que o Zé falou e com o que o Michel falou também. Eu não sei se vocês conhecem um texto lindo do Pedro Paulo Pereira, que é sobre travestis da Ubanda,
e vocês conhecem, e que ele traz justamente isso, né, Zé, essa dimensão das materialidades que fazem o corpo e acionam o corpo, né, produzem devires no corpo, compõem esse corpo como uma multiplicidade, né. Pedi agora para a Natália, nossa pai, colocar no mudo. Ah, que legal. É sobre Eu itinerários acho terapêuticos, justamente com travestis e tal. esse texto é super incrível, porque aí ele vai mostrando como o silicone, né, por exemplo, ele te coloca num estado de devir, né? Então, essa dimensão das materialidades, assim, que compõem esse corpo como uma multiplicidade, né? Isso que eu chamei dessa dimensão artefatual, né? De artefato do corpo, de um corpo desnaturalizado, né? Onde tudo não é normal, né? Que eu acho que tem essa aliança muito potente, né, enfim, dos estudos, né, queer, e, enfim, LGBT dos estudos indígenas, né, que de diferentes formas eles buscam minar esse edifício aí dessa unidade do ser desse grande divisor da dimensão biológica com a dimensão, né, e então eu acho muito legal. Eu teria várias coisas para falar pro Michel, mas que eu não quero tomar seu tempo, depois eu te falo, Michel, vou passar a palavra para você. Ai, depois me fala, assim, quero ouvir. Vamos lá. Nem vou entrar na questão do cu do... Não vai conseguir dormir essa noite o Michel pensando, o que será que a Valeria vai me falar? Vai lá, Mi, desculpa te interromper. Nem vou entrar nas questões do cu, nas políticas anais, que aí seria mais 2 horas, né, Zé? Mas vamos lá, pela Gabriela, né? A Gabriela falou sobre a questão da família dela, né? De como ela começa a resgatar sobre as memórias. E eu acho que é muito interessante isso, né? De que muitos desses trabalhos que a gente citou aqui, né, falam muito sobre isso, sobre essas construções, né, e essas formas de cuidado que se constroem nesse dia a dia, nessas relações, nas relações familiares. E aí, quando você fala, por exemplo, da questão da mulher, tem uma questão super, assim, pesada e super importante da gente falar sobre essa questão de gênero, né, sobre a questão do quanto o cuidado, ele acaba, socialmente, ele acaba sendo atribuído geralmente à mulher cis, né, geralmente à mulher dentro da casa, no conceito residencial, né, no conceito dentro, por exemplo, da relação heterossexual familiar. E eu acho que isso é muito importante, né, porque é um cuidado, como alguém aqui falou, né, um cuidado não pago, né, acho que foi por conta da live, do vídeo do Greg News, né, de o cuidado não pago, né, e aí, novamente, como colocar o cuidado como uma prática de trabalho, né, somente. E não necessariamente ele é só isso, né, ele existe em em várias relações, mas é exigido pela sociedade de formas diferentes, né, então é esperado que uma mulher cis seja cuidadosa, demonstre através de atos, através de práticas, que ela está cuidando, por exemplo, do marido, está cuidando do filho, né? E é uma exigência até por conta dessa estrutura, que aí acho que o Fê tinha falado um pouco de heteronormativa, cisnormativa, binária e tudo. Mas essas formas de cuidado, elas não necessariamente, pelo menos a partir dessa perspectiva que a gente está falando, né, não necessariamente elas são menores, né, dessas relações de cuidado que se constroem a partir de profissionais, práticas dentro de um serviço de saúde, sabe? Então, a partir dessa perspectiva que a gente está trazendo, todas são relações de cuidado, né, e não necessariamente são cuidados cuidadosos, vamos dizer assim, porque assim, a partir dessa teoria, por exemplo, dessas propostas da Anne Marie Moll, ela mostra que mesmo numa relação de cuidado, por exemplo, com profissionais de saúde, pode ser um mau cuidado, pode ser um cuidado de desassistência, sabe, violento, assim como o exemplo que o Fê trouxe, por exemplo, de um lugar onde é de saúde, é especializado para pessoas trans, mas não necessariamente está se olhando para essas pessoas, está se escutando essa pessoa, ou se coloca em perspectiva de que talvez a gente não saiba
do que essa pessoa tá buscando, né? Talvez esse serviço de saúde não saiba o que essa pessoa está buscando. E vamos lá, a questão que o Fê trouxe, eu conheço, né, o ambulatório do HC, talvez por conta de estar gravando a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas mais uma vez a gente voltando nessa questão de vocês construir um protocolo. Muitas vezes você constrói um protocolo a partir de médicos, né, e aí quando a gente já olha para a formação, né, da medicina, geralmente são homens, geralmente homens cis, brancos, heterossexuais. E são essas pessoas que muitas vezes pensam, autorizam e constroem esses protocolos, né? E aí, se esse protocolo foi construído a partir disso, né, a partir de um corpo branco, cis, heterossexual, o que vai ser aceito, né? O que vai ser tensionado ali, o que vai ser permitido. Então, por exemplo, no Hospital das Clínicas, né, no ambulatório, existe esses 2 ambulatórios, né? E esses ambulatórios, eles atendem esse protocolo, que é o protocolo do processo transexualizador. E esse que tem toda uma regra, né, a ser seguida. E aí isso que a Valéria trouxe, a partir da experiência e dos trabalhos dela, e um pouco do que eu observei no meu campo, de que são protocolos que existem antes da pessoa chegar, né? Então, antes da pessoa chegar, essa pessoa que está se identificando como travesti, ou trans, ou não binária, o protocolo já existe antes dela estar lá. Então, ela precisa atender aquela listinha, né, do que o protocolo já diz. Então, como você falou, né, se ela sente prazer, por exemplo, na genitália, então talvez ela não tenha disforia. Então, ela não é uma pessoa trans. Ou então, se ela quer a hormonização, mas ela não quer colocar silicone, então talvez ela não queira tanto assim. Ou ela está fingindo que né? Então, na minha dissertação aparece um pouco sobre isso, né, do quanto muitas vezes é se colocado um regime de verdade, né, de a pessoa trans de verdade, que está realmente querendo fazer parte do serviço de saúde e do protocolo, e uma pessoa que não só está ali porque ou está confusa, ou está perdida, ou está tentando enganar, né, o serviço de saúde. E aí, quando você fala, né, de eu faço parte desse grupo, e aí aparece muito essa questão, me veio muito a fala da Valéria, né, quando a Valéria fala desse cuidado como precaver também, né, de que a pessoa indígena, quando chega naquele serviço de saúde, ela também tem que tomar cuidado porque ela está sendo atendida por uma pessoa branca. Assim como muitas das pessoas trans, ou travestis ou não binárias, quando chega no serviço de saúde, ela também tem que se precaver, porque ela está sendo atendida por uma pessoa cis, uma pessoa que se construiu numa realidade, numa sociedade cisnormativa binária, e também se formou, né, dentro da academia, a partir dessas áreas da saúde, nessa perspectiva, né, da ciência como uma ciência cisnormativa heterossexual binária, né? Então, mesmo que o protocolo, por exemplo, do processo transexualizador, ele tem muito da luta social, né, de grupos e coletivos de mulheres trans, travestis, do final da década de 80, do começo da década de 90, mas ele foi autorizado, e foi protocolado, e foi liberado pelo CFM, que são grupos e estruturas, né, que não têm praticamente mulheres trans e travestis, né? Então, a gente tendo esse olhar de que da onde que veio e quem foi que construiu, a gente entende por que existem esses espaços que a gente acredita que são espaços de saúde e de cuidado, mas a gente vê que são espaços que muitas vezes são espaços ou de violência, ou de exclusão, né? Esqueci de alguém? Acho que não, era o Fê e a Gabriela, né? Não. Gente, são 18h13 e a sala continua cheia. Logo, Michel e Valéria são um sucesso, assim, absurdo. Muito bem, muito bem. Valéria, agora eu também estou muito curioso para saber o que você ia falar para o Michel. Você consegue dar pelo menos um trailer? Sim, não, mas assim, não eram questões assim muito mirabolantes, não, né? Era só, enfim, tem não sei se o Michel conhece, um grupo que se constituiu aí, que é muito maravilhoso, que chama Fecundações Cruzadas, que envolve
enfim, antropólogos LGBTQIA+, e indígenas, né, muitos Mapuche, é um grupo super interessante, e eu, enfim, gosto muito do pessoal e tal, eles até vão fazer uma revista agora, quer dizer, estamos tentando fazer uma revista na Unifesp, com esse grupo e tal, e aí fiquei pensando que seria super legal, talvez, se você quiser se aproximar, acho que tem várias questões interessantes. Eles não trabalham muito na área da saúde, mas eles eles trabalham muito com cuidado, eles abordam muito essa questão do cuidado, né? Não, enfim, eu ia fazer umas conexões com o meu campo, essa coisa, né, das coisas que você comentou, do cuidado, né, das pequenas coisas, como, né, que é uma coisa que eu trabalho no texto, né, como a sala de espera dos hospitais é o lugar do cuidado por excelência, em que, muito mais do que você chegar, olha, minha filha, você precisa tomar cuidado, você precisa ter essa regra de higiene para se precaver. Esse tipo de explicação é muito menos operativo do que você compartilhar os perrengues da vida com, né, com os indígenas, então, como que na Casai, esses são lugares muito privilegiados também, enfim, que me ressoou isso que você falou, enfim, outras coisas, mas que seriam mais para conectar com o meu campo também, essa dimensão também é justamente dessa aliança, né, dos estudos de gênero e sexualidade com os estudos com povos indígenas, enfim, que eu acho muito bonito e acho, né, que é nesse lugar que eu me encontro, assim, muito, assim, então, fico muito feliz de te ouvir, espero que a gente faça outras conexões na diferença aí. E o Zé também, acho que ele eu também. uma figura, uma personagem dessa cena também, né? Assim como eu, então acho muito jóia estar aqui com vocês. Tá bom, gente. Eu não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa derradeira, só porque o tempo acabou, né? Não porque não porque faltem coisas para comentar, perguntar, pensar, conectar. Então, ó, eu vou me despedir dizendo para vocês que vocês não são sanitaristas do fim do mundo, ou não só, mas vocês vão ser sanitaristas de multiplicar mundos. Sanitaristas cosmopolíticos, Valéria, é o projeto subterrâneo aqui. Tá bom, Valéria, Michel e toda a turma, muito, muito obrigado. Valéria, realmente, Michel, assim, um luxo ouvi-los, foi uma delícia, incrível mesmo, assim, agradeço muito, 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 muito por ter aceitado o convite, por nos acompanhar. E a turma, enfim, espero que consigam deixar assim um tempo para mastigar, elaborar e deixar florescer também as coisas que vão vir a partir desse encontro de hoje. Então, a gente se vê no próximo. Muito, muito obrigado e boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Beijos, abraços. Tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, muito